Olá, muito bem-vindo à TV Inova-SC, o canal do empreendedorismo em Santa Catarina. O nosso estado tem mais de 190 mil propriedades rurais. 90% delas são de pequeno porte. E essas empresas têm contado com um apoio importante para serem competitivas e se desenvolver. É a parceria entre a FAESC, Federação da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina, o Senar, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, e o SEBRAE. A FAESC participa do Conselho do SEBRAE desde o surgimento do SEBRAE em Santa Catarina. Para conversar sobre os projetos voltados ao empreendedorismo, estamos recebendo aqui no estúdio o diretor superintendente do SEBRAE, Carlos Henrique Fonseca, e o presidente da FAESC, José Zeferino Pedroso. Senhores, muito bem-vindos ao nosso programa, é um prazer recebê-los aqui. Carlos, conta pra gente como é essa parceria do SEBRAE e da FAESC. Essa parceria já tem vários anos, né, Zé? Trabalhando na bovinocultura de corte, no leite, na ovinocultura, estamos trabalhando. Estamos também num programa propulsor, que é o SEBRAE Tech Rural, ou seja, o Empretec Rural. Nós estamos trabalhando agora na formação de empreendedores rurais. Nós temos o programa Empretec para formar empreendedores para o comércio, para a indústria, para vários setores econômicos, e agora desenvolvemos um específico para o rural. Então, estamos na parceria também com a FAESC para 50 turmas esse ano de Empretec Rural. Seu Zeferino, hoje FAESC e Senar são parceiros em importantes ações como o Programa de Assistência Técnica em Pecuária de Corte. Que benefícios essa parceria trouxe para o programa? Bom, nós começamos já há 4 anos assistência técnica aqui em Santa Catarina. Um modelo que o Senar Nacional implantou e nós adaptamos aqui à realidade catarinense. E foi importante porque nós, já como conhecemos a parceria há muitos anos do SEBRAE, nós fomos buscar mais essa parceria para que nós pudéssemos atender o maior número possível de produtores rurais. E nós estamos fixados no gado de corte, além de outras atividades dos nossos produtores, porque Santa Catarina é grandemente dependente de carne que vem de fora. Nós hoje não produzimos, acho que nem 50% do total da carne consumida pelos catarinenses. Nós, com essa parceria, nós inovamos, nós aplicamos o que há de mais moderna tecnologia no gado de corte. Ou seja, através da inseminação artificial com prazo fixo, num dia o nosso produtor insemina todo o seu plantel e fazendo o protocolo com recursos que o SEBRAE e o Senar somado proporcionam. É todo gratuito. Tanto essa aplicação da inseminação artificial, que modernizou o plantel catarinense dos últimos anos. Nós fazemos feiras anuais e há hoje uma nítida diferença do que é as feiras atuais e do que era no passado. Animais padronizados, com pedigrees, com genética definida. Então, essa parceria, certamente, mais do que nós, dirigentes ou produtor, agradece a participação decisiva do SEBRAE com recursos que faz com que nós possamos atender um maior número de produtores. O senhor tem ideia de quantos produtores já foram beneficiados por esse programa? Hoje nós acho que passamos de 10 mil produtores, porque não é só gado de corte, nós temos gado de leite, nós temos os produtores de ovinos, que é uma nova atividade que o SEBRAE tem colaborado, além do trabalho feito em parceria, o SEBRAE também há mais anos do que nós vem atuando também na ovinicultura de corte, que é uma atividade que nós somos altamente dependentes. Nós não temos produção suficiente para abastecer o mercado catarinense. Senhor Carlos, como é essa parceria com a FAESC, né? De que forma o SEBRAE presta essa consultoria? Nós trabalhamos com especialistas da FAESC, assistência técnica, com consultores contratados pelo SEBRAE também, que vão nas propriedades orientar sobre inseminação, sobre a melhoria da qualidade do leite, sobre a parte de ovino-caprinocultura, que estamos atuando fortemente, e também na gestão das propriedades. Nós temos um grande desafio,
porque hoje 50% das propriedades rurais, a idade média é de 45 a 65 anos. Mudou esse perfil, né? Nós temos que atrair o jovem e reter o jovem na propriedade rural. Então, e o que a gente está fazendo é transformando as propriedades rurais numa empresa rural. Então, isso conseguimos na parceria que tivemos com a Aurora, já desde 1988, trabalhamos na melhoria da produtividade dos associados à cooperativa Aurora. Já foram mais de 35 mil propriedades, onde conseguimos resultados de mais de 60% de melhoria de produtividade. Senhor Zeferino, o senhor conhece de perto esse trabalho feito com a parceria com a Aurora, né? Vocês fazem eu voltar no passado um pouco, porque eu estava na Aurora quando foi assinado o primeiro convênio com o Sebrae, nessa data que o Carlos Henrique se referiu. Nossa. E esse programa que levou informação, tecnologia e organização para o produtor, além de chamar a atenção que ele devia tratar a propriedade como uma empresa rural. E o principal resultado desse convênio com o Sebrae, que era o negócio certo, rural, foi mais uma atividade que o Sebrae levou aos nossos produtores, mas ele levou também os 5S para as propriedades. E esses 5S que o produtor nunca sonhou em ter que aplicar também na sua propriedade, os técnicos do Sebrae, os consultores, com toda a cautela, com todo assim, um atendimento para pegar a confiança do produtor, eles conseguiram. E hoje a fotografia das propriedades do nosso oeste catarinense, vinculados à cooperativa Aurora, é algo espetacular. Você chega lá, você vê assim o fino trato que o produtor começou a dispensar, pintar a sua propriedade, fazer a entrada que chama a atenção e sem contar a melhoria na própria atividade, trazendo um resultado positivo. Esse também eu acho que é um dos predicados e do resultado que a Aurora hoje se transformou nessa grande empresa que é a nível nacional, porque os seus produtores são hoje produtores de ponta. O senhor havia citado a ovinocultura de corte e a bovinocultura de leite. Como é que está? Santa Catarina era o 8º produtor de leite há alguns anos atrás. Nós chegamos ao 4º produtor. A crise que assolou a atividade no ano que passou, porque hoje o leite está remunerando e os consumidores estão certamente reclamando que houve um aumento um pouco exagerado no leite, mas os produtores tiveram um grande revés no ano que passou. E eles se aperfeiçoaram e nós aumentamos. Hoje nós somos o 4º maior produtor de leite a nível de Brasil. Tudo focado na pequena propriedade que você fez questão de frisar, o Carlos Henrique, que nós, mais de 90% das nossas propriedades rurais são de pequenos produtores, mas pequenos produtores altamente tecnificados. E nós produzimos hoje um leite de ótima qualidade, dando segurança aos nossos consumidores. E caso você citou essa questão do novo perfil, né? Segurar o jovem no campo não é uma tarefa fácil, ainda mais agora com todos esses atrativos da tecnologia e tudo mais que nós estamos vivendo. E temos um desafio grande, que é a infraestrutura também na propriedade rural. Tem que chegar a infraestrutura de banda larga na propriedade rural, temos que levar redes trifásicas, que a maioria das propriedades é rede monofásica. Vocês têm percebido, seu Zeferino, um aumento da renda também desses produtores rurais a partir do momento em que começaram a receber toda essa consultoria prestada pelo Sebrae? Bom, o que nós temos notado é que melhorou hoje as propriedades, as residências dos nossos produtores, são residências que por si só declaram a melhoria da qualidade de vida que hoje eles ostentam. Eles são remunerados, eles estão no livre mercado. Então, às vezes, lógico, tem algum período de percalços onde eles não têm a lucratividade que certamente almejam, mas, do modo geral, o produtor catarinense tem hoje um padrão de vida invejável.
têm propriedades bem estruturadas, são capacitados através desses assistência técnica que nós damos, que o SEBRAE dá, que a IPAGRE dá. Nós temos que enumerar para nós sermos justos, porque Santa Catarina tem esse privilégio. Nós temos aí oferta abundante. Basta o produtor se enquadrar e certamente os benefícios ele vai colher. Então, Santa Catarina hoje, nós que estamos do ramo, viajamos um pouco esse Brasil, nós somos altamente elogiados pela infraestrutura, pela estrutura familiar dos nossos produtores que nós temos aqui no nosso estado. E, seu Carlos, esses produtores rurais têm sido receptivos a essa consultoria do SEBRAE, ou seja, eles recebem bem querem, mostram interesse em poder aprender sobre isso? Com certeza, como o César colocou, você tem que falar na velocidade e na experiência do próprio agricultor. Então, a FAESC tem sido um grande parceiro, porque essa intermediação é fundamental. Você tem que orientar o agricultor, e sobre a melhoria da renda, fica mostrado naqueles índices de produtividade que a gente conseguiu junto aos associados da Aurora. 60% de produtividade, o indicador de produtividade é faturamento por colaborador. Então, eles alavancaram o faturamento das propriedades. Obviamente que a margem é muito sazonal, depende muito das circunstâncias sazonais, da conjuntura econômica, mas, com certeza, todas essas propriedades tiveram melhoria de faturamento, melhoria na qualidade do produto, e a gente está trabalhando com essa experiência que a gente teve na Aurora, um grande programa na área rural para todo o estado de Santa Catarina, porque a nossa estrutura fundiária é um minifúndio e nós temos que realmente tornar atrativo para que o jovem permaneça e que aumente a competitividade desses minifúndios. Se nós analisarmos hoje, 50% dos municípios de Santa Catarina, mais de 50% da atividade econômica, do valor adicionado fiscal, dados do Secretário da Fazenda, depende do agronegócio. Então, melhorar a produtividade do agronegócio nessa pequena propriedade é alavancar o nosso PIB de Santa Catarina, porque esses municípios dependem dessa atividade rural. Então, nós temos lá como um planejamento estratégico do SEBRAE, que a gente definiu nessa nova gestão, reduzir desigualdades em Santa Catarina pelo empreendedorismo. Então, cabe a nós ajudarmos esses municípios a, dentro da sua vocação, melhorar a sua renda. E, seus referindo, com esse incentivo, com esse crescimento, também fazer com que a gente compre menos de fora e comece a produzir mais aqui, né? Sem sombra de dúvida. E eu quero até fazer menção aqui aos pioneiros da agroindústria catarinense. Eu tive o prazer de conviver com muitos deles, porque como eu estava na Aurora, era vice-presidente da Aurora, eu fui em diversas reuniões onde lá estavam os fundadores da Sadia, os fundadores da Perdigão, da Chapecó. Então, essas pessoas, eles tinham um relacionamento estreito com os produtores e criaram um modelo ímpar, que é um modelo de integração com suínos e aves. E um dos êxitos do nosso estado é que o nosso produtor se adaptou a esse modelo econômico, onde certamente eles não correm risco, porque é a empresa guarda-chuva que dá o atendimento, mas também não tem aquele lucro que certamente, muitas vezes, eles sonhariam. Mas são bem estruturados, conseguiram aquilo que eu já me referi, de ter residência muito boas, um tratamento especializado que eles podem proporcionar aos seus plantéis, porque as grandes empresas têm um poder de barganha maior. Esse problema que nós estamos passando hoje, com falta de milho, com o custo altíssimo de produção, as grandes empresas têm poder de barganha maior e se falta milho, como realmente falta milho em Santa Catarina, onde nós somos deficitários de mais de 5 milhões de toneladas ano, mas essas empresas vão buscar o milho aonde for necessário, importam, trazem dos centros produtores e o produtor não deixa de produzir. Ele tem o seu ganho, talvez um pouco limitado, mas um ganho constante e seguro.
Tá certo. O papo está muito bom, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais informações para você. Estamos de volta e hoje falando da parceria Sebrae, Faesc e Senar. Senhor Zeferino, qual o impacto da pandemia nos pequenos negócios no meio rural? Temos que registrar que nós, eu acho que fomos a parcela da sociedade que sofreu menos na parte econômica. E também, pelo isolamento, acredito que também até fator de atingidos pela pandemia. Contaminação mesmo. A contaminação, né, que houve. Não tivemos tantos reflexos negativos, econômicos, como aconteceu nos centros urbanos, onde havia o aglomerado maior de pessoas e também o rigor das determinações das autoridades, ele atingia com mais, assim, foram mais incidentes sobre os urbanos. Mas lógico que nós sofremos também. Estamos sofrendo o resultado da pandemia, que é os custos que hoje recaem sobre a nossa atividade. E esses custos têm que ser repassados para o consumidor. E aí que fica um momento difícil, porque o consumidor também sofreu reveses, também teve prejuízo no seu dia a dia. Certamente, o agronegócio foi a atividade que não sentiu assim as agruras mais fortes dessa pandemia, porque nós continuamos no nosso dia a dia produzindo alimentos para o Brasil e para a exportação e certamente os recursos também não foram tão graves como aconteceu no meio urbano. Senhor Carlos, o Sebrae também teve que se reorganizar suas estratégias para poder atender esses produtores rurais durante esse período de 2 anos aí que passamos pela pandemia. Eu diria que, na verdade, a pandemia afetou a todos, né? Obviamente, nos centros urbanos, com muito mais intensidade, principalmente das medidas de lockdown e dificuldade de acesso ao consumo. Mas o que afetou também o rural, como o Zé falou, foi a parte da desestruturação das cadeias de fornecimento. Então, realmente, aumentou os custos e a própria logística para distribuir e levar o produto ao consumidor. Então, isso desestruturou durante a pandemia e a gente teve que se reinventar. Nós, como a gente fala, a gente dormiu analógico e acordou digital. Nós já vimos com um trabalho de transformação digital desde a nossa posse em 2019, então já estávamos, óbvio que ninguém estava preparado, nenhum setor, mas já estávamos encaminhando a transformação digital. Hoje, 80% das nossas soluções já são digitais ou são híbridas, então a gente conseguiu trabalhar de forma híbrida também com a pequena propriedade rural, indo presencialmente, obviamente, menos vezes por causa das restrições, mas também continuamos atendendo de forma digital à distância também, muitas vezes, a pequena propriedade também, que tem acesso à internet. Senhor Zeferino, já que o senhor citou esse ponto, o senhor que pegou os 2 modelos, né? Como que as propriedades rurais têm se adaptado e têm usado a tecnologia ao seu favor? A pandemia é algo que ninguém desejava, tivemos que suportar, mas ela trouxe essa situação diferenciada, que é o contato por videoconferência, porque nós ficamos praticamente quase 2 anos. O produtor continuou produzindo, mas ele não aceitava a presença de pessoas estranhas à sua propriedade. Então, tinha que ser através, né, do meio digital. Cursos foram dados, seguindo o exemplo que o Carlos Henrique falou, através de videoconferência, de cursos pela internet. Não houve uma paralisação 100%, mas faltou o presencial, que certamente era a tônica no passado. Mudou um pouco, e um pouco disso que nós passamos vai permanecer. Tenho notado isso, que hoje a comunicação se faz muito pelo digital, pela internet, contato. Mas os nossos produtores, repito mais uma vez, certamente não sentiram o revés tão grande como os pequenos comércios, a microempresa,
que o SEBRAE é o grande protetor da microempresa, mas esses certamente tiveram assim uma situação mais agravante com a pandemia. Seu Carlos, ao seu ver, o produtor rural, né, ele está mais receptivo a essa tecnologia e a tudo que ela tem proporcionado? Com certeza, e cada vez mais vai se tornar mais exigente, até com essa manutenção do jovem no campo. Ele vai exigir mais recursos de internet, ele vai estar mais em contato com o mercado, né, né presidente César? Ele vai acompanhar de perto o que está acontecendo no mercado, vai procurar se informar mais e se orientar através de cursos. Então, isso é fundamental. Mas o contato pessoal ainda é insubstituível, não tem dúvida nenhuma. Nós estamos iniciando agora, nesse ano, nós tínhamos agentes locais de inovação. Agora nós estamos com agentes locais na área rural, nós estamos com agentes locais no desenvolvimento territorial desses pequenos municípios, que a agricultura é a base da economia. Nós estamos com agentes locais também para desenvolvimento das identificações geográficas, ou seja, a gente trabalhou no desenvolvimento de identificações geográficas de produtos agrícolas de Santa Catarina, visando a agregação de valor. Então, temos a maçã, temos a uva Goethe, temos o mel da Bracatinga em Lages, estamos trabalhando com a linguiça plumenal, o camarão da Laguna, a ostra de Florianópolis, ou seja, que ela é única da região e onde o vinho de altitude, onde nós divulgamos isso para agregação de valor nos produtos. Inovar e valorizar os produtos daqui, né? Fala um pouquinho sobre o mel para a gente, como é que está a produção e o envolvimento? O mel também é uma das atividades que nós temos a assistência técnica e gerencial, e Santa Catarina, que tem por diversas vezes em concursos internacionais se demonstrado ter o melhor mel do mundo, o SEBRAE abraçou essa causa e nós somos parceiros. Nós temos hoje não só o produtor recebendo assistência técnica e gerencial, mas já pequenas agroindústria do mel, com técnicos nossos, também fazendo visita e levando informações de gestão, de conhecimento comercial, porque o grande sonho nosso, e eu tive a oportunidade, numa viagem ao exterior, com o diretor do SEBRAE Nacional, o Dr. Bruno, que é o diretor técnico lá. O nosso sonho é nós tivermos o nosso mel catarinense, através do empenho e já do conhecimento que o SEBRAE tem a nível nacional e internacional, nós podermos criar um caminho para que o pequeno produtor possa também usufruir dos bons negócios que a exportação proporciona. Esse é um dos nossos grandes sonhos de nós atingirmos, porque Santa Catarina produz em grande escala mel. É o maior produtor, assim, percentualmente, do Brasil. São mais de 50 quilos por colmeia que nós conseguimos extrair, enquanto a média nacional não atinge 30 quilos. Então, se nós conseguirmos levar informação técnica, gerencial e também comercial, nós teremos um grande futuro para os produtores de mel aqui catarinenses. Seu Carlos, o senhor havia citado no primeiro bloco sobre o Empretec Rural, né? Vamos falar um pouquinho mais dele, sim. De que forma que ele tem ajudado aos pequenos produtores? Esse Empretec Rural ele foi desenvolvido no final do ano passado, começo desse ano. Nós estamos começando agora com parceria com a FAESC, as 50 primeiras turmas em Santa Catarina. Ou seja, o que é o Empretec? Você prepara o jovem para ser empresário. Dentro de instruções de formação gerencial, formação de preço e administração de uma empresa. E trabalha também na sua vocação, ou seja, de empreendedorismo. Então, isso não tinha esse curso vocacionado para a área rural. Então, a gente desenvolveu parceria com a FAESC, com a própria Confederação Nacional da Agricultura, é uma solução para formar esses produtores rurais. E foi realmente um sucesso, a gente já testou e estamos replicando isso a nível nacional, é uma solução para o país, onde a gente já está estruturando essas primeiras turmas em Santa Catarina. Seu Zeferino, estamos num período pós-pandemia, né, em que muitas empresas ainda estão se reestruturando. O que esperar dos pequenos negócios no setor rural nesse segundo semestre?
Bom, como eu vou pegar a deixa do Carlos Henrique no Protec, um convênio que a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, assinou a nível nacional. Nós estamos aqui executando também a nível estadual. Já temos 30 turmas que já estão fazendo. É um pouco difícil porque ele foge ao tradicional nosso. São 60 horas, é uma semana toda o produtor se dedicando para receber as informações dos consultores do SEBRAE. Então, mas nós temos 50 turmas que devemos concretizar esse ano e é algo que vai mais um diferencial para o produtor rural, essa formação. Agora, o momento que nós vivemos da pandemia, nós estamos já sentindo que a população como um todo já está mais consciente, já estão a maioria vacinados e eu acho que devagar nós vamos voltando à normalidade. Oxalá que isso se concretize na prática, porque já passamos um tempo mais do que longo, com limitações, e o nosso produtor ele não é muito afeito a ter limitações, ele é próprio do seu jeito de ser, da sua índole, ele gosta de liberdade e nós estamos voltando a esse status quo. Senhor Carlos, em relação ao SEBRAE, quais os planos para esse segundo semestre voltados aos pequenos negócios? O que nós estamos vendo, continuando o tema do pós-pandemia, que o pequeno negócio é a locomotiva do estado de Santa Catarina. Hoje, 98% das empresas catarinenses são pequenas em Santa Catarina. No primeiro semestre, já podemos ver que 8 em cada 10 empregos gerados no estado foram no pequeno negócio. Então, essa retomada gradativa da atividade econômica, o que sustenta é o pequeno negócio, é a pequena propriedade rural, que é a grande estrutura do nosso estado. Então, nós estamos trabalhando fortemente agora em ampliar o nosso programa especificamente na área rural. Nós estamos prevendo esse ano um orçamento de até 21 milhões para aplicar em parceria com a FAESC, onde vamos atingir mais de 12 mil propriedades rurais, ou seja, jogando essas boas práticas, levando essas boas práticas que tivemos com a experiência passada para todo o estado de Santa Catarina, para todas as propriedades rurais. E é importante salientar, como o presidente Zezo falou sobre o mel, nós temos premiações internacionais, mas não aproveitamos desse diferencial competitivo do nosso produto. Então, por isso, desenvolvemos essa identificação geográfica para agregar valor ao nosso produto, para o consumidor que está lá fora saber que aquele mel é de Santa Catarina. Não está vendendo mais um mel. E nós temos o grande desafio que iniciamos nessa nossa gestão do SEBRAE, na internacionalização da pequena empresa. Então, nós temos o desafio de levar a pequena propriedade rural, os seus produtos também, a nível internacional. Então, isso nós estamos trabalhando fortemente para alavancar essa melhoria da produtividade, reter o jovem no campo, tratar a propriedade rural como um negócio, ou seja, uma empresa rural, e alavancar a melhoria da qualidade e um diferencial competitivo que é a identificação geográfica e abrindo os mercados para fora do estado e para fora do país. Seu Zeferino, estamos nos encaminhando para o final da nossa entrevista, mas não antes de terminar, ouvir a sua mensagem final. Que mensagem o senhor deixaria para os pequenos produtores que estão nos assistindo agora? Eu espero que, como tem ocorrido até então, o nosso produtor seja receptível às novas tecnologias que estão surgindo, principalmente esse clima de harmonia, de parceria que existe entre a atividade rural, entre as lideranças do agronegócio catarinense e as entidades que hoje capitaneiam a informação, a profissionalização, como é o caso do SEBRAE. Então, certamente, o grande beneficiado, o nosso foco principal e aquele que nós temos reservado as nossas atenções é o produtor rural. Então, fica aqui o agradecimento, sempre as portas abertas que o SEBRAE nos proporciona e nós vamos continuar ampliando esse leque, levando cada dia mais informação para um número maior de produtores catarinenses.
Seu Carlos, qual mensagem o senhor deixa para os empreendedores e para os futuros empreendedores que estão nos acompanhando agora? Eu diria, procure o Senar ou o Sebrae na sua região, que a gente com certeza poderá ajudá-los no desenvolvimento da sua propriedade. E mais importante é você formar novos empreendedores da área rural. Então, o Empretec Rural é um caminho para os jovens que vivem no meio rural se qualificarem e se prepararem, tocar a sua empresa rural, tocar o seu negócio como uma empresa, e isso vai ter toda a ajuda do Senar e do Sebrae para o crescimento dessa atividade econômica. Senhores, muito obrigado pela participação aqui no nosso programa, por dividir um pouquinho de todo o conhecimento com a gente aqui. Muito obrigado. Nós é que agradecemos. Nós é que agradecemos. O programa Nossa Economia de hoje termina aqui, mas logo voltaremos com outras informações importantes para você. Muito obrigado pela companhia e até breve.